Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e filosofia, e no vídeo de hoje a gente discute algumas ideias desenvolvidas pelo Byung-Chul Han no livro A Sociedade do Cansaço, esse que talvez seja o trabalho mais conhecido dele. E para quem talvez esteja entrando em contato pela primeira vez com a obra do Byung-Chul Han, ele é um filósofo sul-coreano que escreve sobre temas relacionados à sociedade contemporânea, como poder, violência, meio ambiente, informação, amor, e também sobre cansaço e relações de trabalho, como é o caso do livro de hoje. O que o Han vai analisar nesse livro aqui, então, são formas de cansaço bem específicas das sociedades contemporâneas, causadas então por uma hiperexposição a telas, que vem com uma enxurrada gigantesca de informações, muito mais do que a gente é capaz de consumir, e também pelo trabalho multitarefas e pelo culto do desempenho, por todo um discurso do desempenho que faz com que as pessoas trabalhem muito mais, porque existe então todo um culto, um discurso sobre a hiperprodutividade. E todos esses fatores geram uma grande cobrança sobre os indivíduos. Cobranças essas que são praticamente impossíveis de serem realizadas e geram então um grande cansaço, um esgotamento e, em casos mais graves, também geram a ansiedade, depressão e também o burnout. Mas esse cansaço não é um cansaço simples, e sim um cansaço cheio de angústias e frustrações por causa dessas cobranças extremas e também de toda a pressão que existe para que o indivíduo seja hiperprodutivo no trabalho, e não só na esfera do trabalho, mas que ele também seja muito produtivo na vida pessoal. Então essas cobranças de produtividade atravessam toda a esfera da vida do indivíduo, que é sempre cobrado para ser mais, para mostrar a melhor vida nas redes sociais, ter o melhor corpo, o melhor relacionamento, enfim, a lista segue, e tudo isso também intermediado pelas telas, pelos estímulos incessantes das telas, que também que geram discursos que vão, então, no sentido da hiperprodutividade, fazendo com que o indivíduo acabe internalizando esses ideais de produtividade. E com isso, o indivíduo está sempre exposto a esse ideal de extrema produtividade, com padrões inalcançáveis de produtividade, fazendo com que ele sinta um grande esgotamento, porque nunca consegue chegar nessa linha ideal de produtividade que é então discursada nas redes e também nas empresas. Mas mesmo com esses padrões sendo inalcançáveis, existe um forte discurso para que a gente tente atingir esses padrões de alto desempenho, mesmo que sejam então um ideal ilusório, porque a gente nunca consegue chegar lá. E esse culto de desempenho permeia todas as esferas da vida, não só a esfera do trabalho, mas principalmente a esfera do trabalho, fazendo com que o indivíduo fique esgotado fisicamente e também mentalmente nessa tentativa de atingir esses padrões, e de uma maneira ou de outra a questão de atingir esses padrões está sempre relacionada a algum tipo de consumo e gera lucro para alguém que geralmente não é o indivíduo que está tentando atingir esses patamares. E o principal efeito desses discursos de hiperprodutividade, segundo o Han, é uma sociedade que não descansa porque se sente culpada, já que está sempre exposta a essa ideologia, a esse discurso de hiperprodutividade, de que a gente tem que estar sempre trabalhando, se aprimorando, competindo, consumindo, enfim, tentando se tornar algo diferente do que a gente é, e com isso o tempo de descanso fica severamente comprometido, gerando uma série de problemas. E uma sociedade pobre em descanso também é uma sociedade que está sempre em um estado perpétuo de irritação e mal-estar, porque sempre existe um estímulo, vários estímulos na verdade, que estão demandando a nossa atenção, o que compromete um tempo de descanso de qualidade que praticamente já não existe mais e está sempre permeado por telas ou por algum compromisso, algum discurso de trabalho ou de produtividade. Isso acaba gerando um grande esgotamento mental pela tentativa de caminhar no ritmo da hiperprodutividade, o que é impossível, e em alguns casos esse esgotamento pode se converter em um estado mais grave, que é o burnout, cada vez mais frequente.
E o Han também pontua que os raros momentos de lazer estão quase sempre mediados por telas, que geram estímulos que demandam a nossa atenção, estímulos esses cada vez mais irresistíveis, porque a gente tem a sensação de que se não checa as telas a gente está perdendo alguma coisa nesse mundo de informações muito rápidas, e sempre estimulados então pelas telas, a gente acaba perdendo boa parte da qualidade do nosso descanso. E a internet e os dispositivos eletrônicos fazem com que as pessoas estejam sempre conectadas. E sempre conectadas também estão sempre disponíveis, inclusive para o trabalho, o que limita o tempo de descanso, porque sempre existe uma mensagem chegando aí do grupo do trabalho e também a ânsia de checar esses grupos ou informações por e-mail que são da esfera relativa do trabalho, com o medo de estar perdendo alguma coisa e ficando para trás no mundo do trabalho, mais uma vez comprometendo seriamente o tempo de descanso que é extremamente necessário. Então, mesmo de folga ou de férias, as pessoas estão virtualmente disponíveis e são constantemente chamadas de volta à esfera do trabalho pelas telas e também bombardeadas com informações enquanto que a gente está aí rolando telas, o que compromete gravemente o nosso tempo de descanso. O nosso descanso está sempre sendo interrompido, picotado e nunca é um descanso verdadeiro, gerando um esgotamento físico e mental que compromete bastante a nossa saúde como um todo. Essas são situações cada vez mais comuns e que nos deixam em um estado perpétuo de alerta e de disponibilidade, que fazem com que o descanso não seja suficiente, porque o descanso está sempre permeado por algum estímulo ou algum discurso de produtividade, um imperativo de produtividade, que nos impedem de descansar verdadeiramente, aumentando então o grande cansaço da sociedade contemporânea. E as consequências disso, pontuadas pelo Han, além do cansaço, são a ansiedade cada vez mais frequente, porque a todo instante parece que vai acontecer alguma coisa para nos atormentar e a gente tem que estar sempre em alerta, e isso realmente acontece, a gente é sempre solicitado pelas telas, e também acontece uma perda da capacidade subjetiva e contemplativa, também porque a gente está sempre sendo solicitado a voltar para o mundo das telas e para o mundo do trabalho, por conta então dessas práticas de hiperprodutividade e de hiperexposição às telas. E o Han também destaca que o excesso de informações também vai fragmentando e destruindo a nossa capacidade de atenção, de concentração e também a nossa capacidade de escuta. Mas com escuta, ele não quer dizer o sentido da audição, e sim o sentido de escutar o outro, de estar disponível, aberto para o outro, porque a gente está cada vez mais fechado para a alteridade e cada vez com menos capacidade de compreender o outro, de se colocar no lugar do outro. Por isso que ele diz então que a gente está perdendo essa capacidade de escuta. Ler as obras do Byung-Chul Han é sempre uma tarefa muito complicada, muito desafiadora, e a Sociedade do Cansaço pontua muito a questão dos prejuízos à saúde mental causados por esse culto exagerado ao desempenho, e o Han classifica que coagir o indivíduo a ser sempre hiperprodutivo é uma violência neuronal. Esses são todos temas muito delicados e que precisam ser tratados com muito cuidado e responsabilidade, e essa discussão com certeza não se encerra aqui. A gente poderia continuar conversando sobre ela por horas e horas com múltiplas abordagens, e esse foi só um pequeno recorte então desse tema trazido pela perspectiva do Byung-Chul Han, que nos convida a um olhar crítico sobre esses discursos de hiperprodutividade que são cada vez mais frequentes e também nos convida a um olhar crítico sobre o excesso de informações. E para quem quiser conhecer outras obras desse pensador tão instigante que é o Byung-Chul Han, aqui na descrição desse vídeo tem um link de uma playlist com mais vídeos sobre as obras dele. Esse então foi o vídeo de hoje, agradeço muito a companhia de vocês e a gente se vê de novo em um próximo vídeo. Um abraço e até lá!